aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Hoje no especial de Páscoa do R Final, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fugir daquela famosa tag do Instagram que pega fatos óbvios sobre personalidades ou profissões e vamos falar coisas diferentes sobre os 40 anos da Fórmula Indy no Brasil. Afinal de contas, eu sou da R Final e é óbvio que eu busco falar de coisas fora do comum toda semana. Pegaram a referência aí? Então manda a bala na introdução, editor, por favor. E essa introdução já deu a deixa pra gente falar do primeiro assunto, que é a constante ajuda brasileira na busca que a Fórmula 1 está tendo em relação a combustíveis sustentáveis. Inclusive hoje, 2024, os carros da categoria são abastecidos com resíduos de cana-de-açúcar, da nossa cana-de-açúcar, de passagem. E lá em 2009, esse assunto ganhou muita força na mídia brasileira porque o nosso álcool ajudou a compor uma mistura com a gasolina americana, fazendo o famoso etanol. Que demais! E lá em 2009 mesmo, o combustível teve o seu momento de protagonista porque decidiu um campeonato. Dario Franchitti soube economizar o etanol com mais habilidade nas últimas voltas e conseguiu chegar no final. Uma diferença magistral de talento do que Scott Dixon e Dario Franchitti, que tiveram que fazer a última rodada de pit stop só pra pôr gasolina. Que por último ri melhor, né? À toa que o cara é tetracampeão da Fórmula Indy, né? Mas voltando aqui pro etanol e da importância brasileira nisso aí, ele ajudou os americanos acabaram de vez com o metanol, uma outra forma de biocombustível utilizada na Fórmula 1 desde a década de 80. Mas quem explica isso não sou eu, quem explica isso é o nosso engenheiro, que não queria passar a Páscoa sem dar aquele famoso drop dele durante o R Final. Então, já que ele tá aqui, chega aí, Ricardo Arcuri. Olá, cara, esse é o Natan e amigos do podcast R Final. Natan, a ligação da Indy com biocombustíveis data, na verdade, do final dos anos 70, pois no começo da junção kart, né, da gestão kart na Fórmula Indy, eles usavam combustíveis de metanol, que é um derivado também do álcool. E o que acontece? O problema do metanol é que, além de ter um cheiro forte, ele tinha um problema de ter uma chama completamente invisível. Ou seja, quando às vezes havia um incêndio acontecendo, você só sabia que estava pegando fogo quando você via os mecânicos se debatendo por causa do calor em cima deles. Eles estavam em chamas e você não conseguia ver por causa dessa característica do metanol. Por isso ele acabou sendo substituído pelo etanol, mas na verdade o etanol lá é usado como um blend, ou seja, uma mistura. Enquanto aqui no Brasil trabalhamos com a gasolina com 27% de álcool anidro, lá nos Estados Unidos eles trabalham um pouco diferente, pois o etanol lá nunca é puro. Ele é um etanol com 15% de gasolina, ou conhecido como E85. É assim que, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão e outros lugares, se trabalha o intervalo de carros flex. A vantagem para a Indy continua sendo uma vantagem, pois eles continuaram apostando nos biocombustíveis. E o etanol tem uma vantagem em relação à gasolina, que está no número de octanas. Enquanto a gasolina premium trabalha com 96, 97 octanas, o álcool trabalha com 108. E qual a vantagem disso? Ele é menos volátil, é mais resistente à explosão. E com mais resistência à explosão, você pode atrasar a detonação e, dessa forma, aproveitar melhor a onda de choque da explosão que acontece dentro do cilindro enquanto o pistão desce. Dessa forma, você consegue gerar mais potência, menos tendo um combustível com 30% a menos de poder calorífico que a gasolina. Por isso que nossos carros flex, por exemplo, geram mais potência no álcool que na gasolina. Para a Indy, foi uma situação, a gente chama de win-win situation, pois eles, além de conseguirem manter um biocombustível trabalhando, que é diferente de NASCAR e outras categorias, eles conseguiram manter um combustível que consegue manter um alto desempenho sem trazer quebras e, ainda por cima, amistoso à natureza e promovendo a indústria do milho nos Estados Unidos, tá bom? Okay. Essa é a vantagem deles terem mudado para o álcool e ter aí aproveitado a alavancar a onda dos biocombustíveis, dos combustíveis verdes no mundo, tá bom? É isso aí, Natan. Um bom feriado, feliz Páscoa para todos e uma boa semana, galera. Valeu!
Tá aí mais uma vez Ricardo Arcuri. E olha, se você for procurar no YouTube sobre metanol, o primeiro vídeo que você acha, as primeiras informações, na verdade, são vídeos com o título Fogo Invisível, por causa, claro, dessa denominação do metanol. Mas como o próprio Arcuri falou, não era uma bomba relógio, era uma coisa mais segura do que a gasolina mesmo. Porque a gente, pesquisando, não acha vídeos de acidentes fatais, apenas alguns incidentes com essa dinâmica aí dos mecânicos se mexerem para apagar um fogo que não é visto a olho nu. Tanto que o metanol continuou. A Fórmula Indy utilizava o etanol, uma fórmula antes de ser a Fórmula Brasileira, mas a Champ Car, que era uma divisão da época da cisão da Fórmula Indy, utilizava ainda o metanol. Então ele ainda persistia por ser ainda mais seguro do que a gasolina. Agora, mais seguro do que a gasolina comum também eram os pilotos rookies da Fórmula Indy. Também são, na verdade, que ainda alguns chegam com muito talento e sem serem barbeiros. É muito difícil a gente achar na Fórmula Indy pilotos que acabam com a corrida dos líderes. Eu hoje, fazendo esse especial, não lembro de ninguém, aquele piloto que tenha feito uma barbeiragem tão grande que o piloto líder ou vice-líder vinha ali para tirar satisfação. Lá o que o Nelson Piquet fez com o Eliseu Salazar, lá na Fórmula 1 do GP da Alemanha de 82. Na Fórmula Indy isso não tem. Tem pilotos que causam bandeiras amarelas sozinhos, rodando sozinhos, batendo sozinhos, como foi o caso do Denis Vitolo, que fazia muito isso na época da Champ Car, no final da década de 90, precisamente no ano de 98, e o Jimmy Johnson lá em 2021, que às vezes dava uma rodadinha ali, uma escapadinha assim, parecia que era uma criança aprendendo a andar de bicicleta, testando os limites. E ali causavam as bandeiras amarelas ocasionais. E por outro lado, a gente também teve rookies arrasadores, pilotos que enxergavam e no seu primeiro ano de categoria já eram competitivos o bastante para andar no pelotão da frente e brigar até pelo título, como foi o caso do Sebastian Bourdais, do Nigel Mansell e do Juan Pablo Montoya. Chegaram em equipes grandes e mostraram que vieram. E fizeram tanto que eu quis até lançar uma enquete nesse especial aqui. Dos três, quem fez o melhor trabalho? Fica aí a questão para você e fica a questão aqui também para nossa convidada super especial. Eu vou dizer até ilustre, porque quando eu comecei com o R-Final Blog lá em 2011, blog que nem existe mais hoje, ela já estava produzindo conteúdo para o site Velocidade. Já fez coberturas de Fórmula 1, inclusive do Grande Prêmio do Brasil, e logicamente de Indy, um assunto que ela domina. Eu tô falando, claro, da Bárbara Franzin, que topou o convite e responder essa difícil pergunta nesse humilde podcast. Solta a vinheta pra ela, editor, por favor. Oi, pessoal do R Final, Natan. Aqui quem fala é Bárbara Franzin. E me colocaram aqui numa fogueira para responder essa pergunta, que é muito difícil, sobre o piloto estreante, né? Que eu acredito que seja o melhor entre Montoya, Bourdais ou Mansell. Essa é uma pergunta muito complexa, porque são todos pilotos assim de muito destaque na categoria, que fizeram história. E depois de uma análise, porque eu falei, não, vou dar uma olhada em todos os dados, relembrar algumas coisas. Bourdais tem uma carreira, né, meteórica, que a gente não pode deixar de mencionar. É um dos grandes vencedores da categoria, é um piloto que, sem dúvidas, faz parte da história da Indy, também da Champ Car. Então é um nome assim que, sem dúvida, não pode ser esquecido. É verdade. O Mansell teve um excelente trabalho depois de ser campeão da Fórmula 1, foi pra Indy, também foi campeão. Então você fala, meu Deus, como assim, sabe? É um piloto que basicamente em 2 anos conquistou, que pra mim são os 2 títulos mais importantes do automobilismo. Então, como também não deixar de escolher ele. E por último, o Montoya, que já começou dominando tudo e mais um pouco na categoria, venceu no ano de estreia. Então, eu acredito que por ser um piloto que estava começando, que ali era jovem ainda, eu vou escolher o Montoya, sem desmerecer nenhum dos outros 2, porque também são pilotos fenomenais, foram excepcionais e não é à toa que estão na história da Indy e também na história do automobilismo. Mas pensando aqui em estreia, o Montoya eu acredito que seja mais impactante por já ter chegado, já ter vencido, ter vindo de categoria de base, ter iniciado jovem, né? Então era um verdadeiro rookie. Então, por esse motivo, eu vou de Montoya.
Tá aí um comentário de Bárbara Franzin pra você curtir aqui na rede final e, caramba, ela tocou num ponto que foi crucial. O Montoya tinha menos experiência com o Mansell na categoria top. O Mansell tinha, assim, vamos dizer, os desafios como rookie, como de andar no oval e de andar numa equipe competitiva, como era a Newman Haas, mas o Montoya vinha da Fórmula 3000, que era a categoria de base da Fórmula 1. Na Europa, em circuitos mistos, só correndo em circuitos mistos. E das, vamos dizer, 3 primeiras vitórias dele na kart, que era a Champ Car, ele conseguiu vencer em 2 ovais, em Nazareth e no Rio de Janeiro. E no conjunto todo da obra, viu, tanto nos circuitos mistos, ele conseguiu vencer 7 vezes no ano. Isso com um carro potente e uma equipe competitiva. Então, é de se destacar em muito o trabalho do Juan Pablo Montoya como rookie, porque trouxe o rookie com R maiúsculo, do tipo, sou estreante e não tenho medo de arriscar. Eu confesso que quando a gente fala de rookie na Fórmula Indy, eu venho na minha cabeça logo o Nigel Mansell, por causa desse grande trabalho que ele fez saindo da Fórmula 1 e conquistando já o campeonato da Fórmula Indy na sua primeira tentativa. Até porque ele venceu em 3 ovais no ano, que foram Nazareth, Milwaukee e um super oval em Michigan, que eram desafios completamente diferentes do que ele estava acostumado, principalmente Michigan, que é um oval que para a Fórmula Indy é considerado semelhante à Talladega, de tamanha velocidade, tamanha intensidade de disputa. E o Mansell soube driblar isso muito bem, mas levando em conta a quantidade de vitórias, o próprio histórico que o Montoya tinha, realmente, por causa dessa opinião dela, eu vou ter que mudar a minha também, porque esse comentário foi realmente avassalador. Um dia eu ainda faço um especial sobre o Nigel Mansell, dessa temporada 93 inteira, que aí a gente discute um pouco mais sobre essa participação do inglês. E aí a gente faz até um exercício chamando o nosso amigo Rodrigo Carelli, que é o rei dos cenários hipotéticos aí, nas lives que a gente faz sempre com um cenário hipotético, para saber com quem seria melhor brigando um contra o outro, o Mansell no auge ou o Juan Pablo Montoya no auge da Fórmula Indy, no auge da Champ Car, quem se daria melhor na disputa. Então tá lançado aí o desafio pra você, meu amigo Carelli. O próximo cenário aí da Fórmula Indy que a gente for conversar, vem aqui falar sobre isso lá no final. Uma notinha de rodapé aqui, Michigan tá fora da Fórmula Indy desde 2008, eu acredito até que seja por causa da alta velocidade, por causa do perigo daqueles carros. A gente teve o acidente do Dario Franchitti, que foi muito assustador pra época lá na Fórmula Indy, o carro decolar daquele jeito e se arrastar até o começo da curva 3, então deve ter saído por causa disso e fica aí. Mas se você quiser pesquisar de corridas de Michigan até 2007, estão aí no YouTube para você ver a intensidade da corrida que era lá. Mas continuando o nosso podcast, está na hora de falar sobre brasileiros. Olha, a torcida até vibrou aqui com o nosso anúncio. E eu acho que são tantos brasileiros de sucesso que não cabem nem se fizer uma musiquinha sobre os títulos brasileiros, igual a gente tem agora na Copa do Mundo, né? 58 foi Pelé, 62 foi o Mané, e por aí vai. Mas colocando aqui em rima, acho que de Ferran e Canã daria uma boa rima pra uma música assim. Então, o pessoal que é fã de Fórmula 1, por favor, invente uma musiquinha que caiba todos os nomes. É difícil, sim, juntar os nomes que ganharam as 500 milhas já com os nomes que ganharam o título, mas tentem aí, por favor. Mas como o nosso programa aqui é inusitado, vamos falar de outros brasileiros que também foram tão rápidos quanto os protagonistas, como por exemplo o próprio DJ Raul Boesel, que como pouca gente se lembra, ele estava ali na disputa das vitórias de 89 das 500 milhas. O Emerson Fittipaldi e o Alonso Júnior estavam ali trocando voltas na liderança e tocando roda também no final, e em terceiro lugar estava o Boesel, posição final dele na prova, né? E aí eu fico pensando, imagine se os dois batessem, se o Emerson e o Mansell, se o Emerson naquele toquezinho com o Alonso, 10 com escorregadinho e também acabasse rodando. O Boesel ia dar aquela vitória. Mesmo assim, foi bem constante o piloto paranaense, porque acabou chegando no terceiro lugar num fim de semana, numa corrida que tinha já nomes, como eu falei, consagrados da Fórmula Indy. Rick Mears, Kevin Colgan, todo mundo não teve um dia igual o Raul Boesel. E lá em 93 também o Boesel fez das suas, porque na perseguição ao Mansell em Milwaukee, até a última volta, o Boesel também embutido ali na traseira do piloto inglês. Fez pressão até a bandeirada e não conseguiu passar, mas conseguiu aquele segundo lugar honroso. E chegou a liderar também em Indianápolis, nas 500 de 93 que o Emerson ganhou, o Boesel liderou sim algumas voltas. Então, entre os brasileiros que não conseguiram vitórias, mas conseguiram andar na frente, eu coloco ele como meu destaque aqui. Agora, o destaque do meu próximo convidado, eu tô muito curioso para saber, porque o cara foi piloto de kart amador e tem um arquivo de Fórmula Indy na casa dele invejável, com corridas gravadas desde a década de 80. Então, vamos ouvir o que ele falou aqui. Eu dei para ele alguns nomes e ele fez a escolha dele. Vamos ouvir Bruno Miranda.
Fala galera, tudo bom? Aqui é o Bruno Miranda e eu vou expressar minha opinião de um piloto que não foi campeão da IndyCar, mas para mim ele teve um dos melhores desempenhos e foi um piloto que teve na briga pelo título até a penúltima etapa e por muitos azares durante essa temporada ele acabou não brigando pelo título na última etapa e chegou a liderar esse campeonato, que foi um dos campeonatos talvez mais disputados da Fórmula Indy de todos os anos. Eu estou falando do Roberto Pulpo Moreno. Na temporada de 2000, onde ele correu pela equipe Patrick, para mim ele foi um dos caras que teve um melhor desempenho de um brasileiro que não foi campeão da Indy, porque na temporada de 2000 foi uma temporada muito equilibrada. E o Moreno vindo, sendo o piloto titular pela primeira vez, uma equipe relativamente boa, ele mostrou muito bem o serviço, disputou o campeonato, chegou a estar liderando o campeonato, venceu corrida e por alguns azares da temporada, por exemplo, uma quebra em Long Beach que ele teve quando estava em segundo lugar, o câmbio quebrou, e na corrida de Surfers Paradise, onde ele estava atrás do Adrian Fernandes, que foi o vencedor da prova, acabou cometendo um erro, na verdade, né? E acabou rodando e acabou batendo, mas ele iria para Fontana também com chances reais matemáticas de título para aquela corrida. E como todo mundo sabe, o Moreno naquela corrida na decisão da Fórmula Indy, na kart na época, ele terminou na segunda posição com o Gil em terceiro. Então, assim, dizer que ele iria ser campeão seria muito difícil, né? Mas foi um dos pilotos que eu vi com uma probabilidade muito grande de ter lutado pelo título se não fosse os problemas que ele teve durante a temporada, alguns erros. A equipe também, às vezes, em algumas pistas não se acertou e acabou indo mal. Mas ele foi terceiro colocado no campeonato e foi uma temporada muito boa para ele. Tem pilotos brasileiros que não foram campeões e chegaram ao segundo lugar, mas teve equipes até andaram com carros muito melhores, mas infelizmente foram dominados pelos companheiros de equipe. Então, assim, eu acho que o Moreno em si, eu acho que foi um grande postulante ao título que não foi campeão. Obrigado, gente. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e muito obrigado mais uma vez ao Natan pelo convite. Muito obrigado a todos aí. Abraço. Valeu. Tá aí Bruno Miranda mais uma vez participando do R Final. Ele participou aqui anteriormente. A gente até fez uma live junto lá em 2021, falando também sobre Fórmula Indy. Então, se você quiser acompanhar, acessa lá @NatanRFinal, que tá lá gravado. Mas falando aqui de Roberto Pulpo Moreno, foi uma temporada até bem interessante dele, porque ele já tinha 40 anos quando ele brigou por esse título em 2000. Tinha chance de título até penúltima prova lá em Surfers Paradise. E ele não era piloto regular de um assento só, ele não era piloto regular de um carro. Ele foi pingando assentos até achar a equipe Patrick, onde correu nessa temporada de 2000 e acelerou muito, porque mesmo com a queda da ganância, Patrick ainda continuava sendo a equipe média e ele conseguiu levar para a disputa do campeonato até o final. Inclusive, olha, uma disputa que ele tem intensa, que eu acho que foi tão emocionante quanto a vitória dele em Cleveland, foi aquele final de campeonato em Fontana, na Califórnia, que o Christian Fittipaldi estava vencendo a corrida e ele estava quase chegando. O Christian estava controlando a vantagem, o Moreno estava colado nele. Não estava tão perto, assim como o Boesel estava do Mansell, mas estava achando uma brecha para se aproximar mais. Se a corrida tivesse, assim, vamos dizer, 20 voltas a mais, seria um duelo bem legal entre os dois brasileiros pela vitória. Claro que o Gil de Ferrari ia gostar muito, né? Porque ia tornar mais apreensiva aquela decisão de título para ele. Mas, de qualquer jeito, foi muito legal ver o Moreno buscando essas brechas, acelerando com tudo e fazendo a Patrick brilhar naquele final de temporada mais do que a Ray Hall, que é uma equipe grande, que estava ali com o Kenny Brack já, mais do que a equipe Green com o Paul Tracy, que também tinha brigado pelo título. Nada a dizer, é só bater palma mesmo pro nosso amigo aqui, viu? Carioca, radicado, inclusive aqui em Brasília. Agora, puxando aqui pro nosso último assunto do programa e, consequentemente, pro nosso encerramento. Obviamente, a gente está comemorando 40 anos de transmissões da Fórmula Indy no Brasil, então a gente está falando de assuntos que participaram ao longo dessas transmissões, dos rookies, dos pilotos, mas eu queria falar aqui também de transmissões que não foram tão famosas
famosas quanto as que a gente lembra na categoria, né? Por exemplo, o final lá das 500 milhas de 89, em que o Emerson deu aquele toquinho no Al Unser Jr., foi um assunto tão importante que chegou na cabine da Globo do GP do México de Fórmula 1, que estava acontecendo no mesmo horário. E tão icônica quanto aquele famoso bateu o Unser do Luciano do Vale foi a narração da vitória do Senna no Galvão Bueno no mesmo dia, que ele emendou com a comemoração da vitória do Emerson Fittipaldi em Indianópolis. Essa menção foi colocada junto com o tema da vitória. Solta pra nós aí, editor, por favor, que essa vale a pena ouvir. Afonso Senna, aí vem ele, bandeira quadriculada, Ayrton Senna do Brasil, festa da McLaren, festa de Senna, de ponta a ponta, que grande dia, Emerson vence as 500 milhas, Senna vence o Grande Prêmio do México, é o automobilismo brasileiro brilhando cada dia mais, Ayrton Senna, de ponta a ponta vence o Grande Prêmio do México. Sim, o automobilismo brasileiro brilhava cada dia mais. Imagina se o Galvão tivesse visto ao vivo o incidente entre o Emerson e o Al Unser. Fica a dúvida se ele viu ou não, porque como as corridas estavam acontecendo no mesmo horário, obviamente os olhos dele e também da equipe da Globo, Reginaldo Leme e qualquer outro membro da produção que estivesse lá, estariam primeiramente voltados para a corrida do GP do México. Então não devem ter visto aquela famosa disputa final em que o Al Unser dá um chega para lá no Emerson, e o Emerson retribui com aquele toque que fez o americano rodar na curva 3 do circuito de Indiana. Mas depois deve ter visto e incomodado muito, viu? Assim, eu acho que quando se fala de automobilismo brasileiro, não existe ritmo de transmissão de categoria. Eu acho que qualquer piloto que vença uma categoria que levante o nome do Brasil pro automobilismo é sinal para ser elogiado em várias emissoras de televisão que não transmitam a Fórmula Indy. Dizem que na época da kart, né, da Champ Car, os detalhes das vitórias brasileiras também eram passados no Globo Esporte. Então, essa é uma prova disso também. A CNN do Brasil, lá em 2021, quando o Elinho venceu pela 4ª vez as 500 de Indianápolis, colocou assim na pauta do jornal deles naquele dia a vitória no brasileiro. E que tomara que continue assim. Nossa, o que a gente mais quer ver é outros brasileiros sendo divulgado de uma forma grandiosa quando vence alguma coisa e também tendo uma cobertura grandiosa. Vamos colocar aqui que as transmissões da Fórmula 1 também fizeram história. Verdade. Lá em 95 eles começaram a ter uma conexão com o rádio dos pilotos. E o público brasileiro pode ouvir feedbacks de dentro dos carros. O mais legal pra mim foi isso que eu ouvi. O Gil de Ferran, logo depois de vencer em Cleveland em 96. O piloto brasileiro tinha acabado de vencer uma duríssima batalha contra o Alex Zanardi, os dois ali brigando intensamente em Cleveland pela vitória. O Zanardi muito perto do Gil nas últimas voltas. O Gil não conseguindo se distanciar muito, conseguindo a vitória. E aí o Theo José entra no rádio com o piloto brasileiro e ele explica o que tinha dado errado. Toca pra gente aí, editor, pra gente ouvir esse feedback que foi dado dentro do carro da equipe Hall, logo depois da corrida no aeroporto de Cleveland, Ohio. Gil, fala pro Brasil a emoção dessa vitória suada. Caraca, grande emoção, Theo. Estava esperando isso há muito tempo, durante o ano foi muito duro. Chegou no final da prova, os pneus tinham acabado. Estava muito difícil em guiar, mas a emoção é impressionante. Essa foi a vitória da Garra, não, Gil, mais do que nunca. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo aí do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Aí você foi bonzinho. Se não gostar dessa chegada, não tem jeito, Gil. Valeu, pessoal. Te vejo aí semana que vem. Tá certo, aí está Gil de Ferran. Uma vitória belíssima, belíssima aqui em Cleveland. Daí você ouviu o bicampeão da Fórmula Indy, Gil de Ferran, agora eterno bicampeão, né? Porque, infelizmente, Gil nos deixou no final do ano passado, mas as memórias que ele conquistou na pista sempre vão existir do nosso lado. Inclusive, essas memórias que fizeram ele ter contato com o público brasileiro dentro das pistas, né? Levando o público brasileiro para dentro da pista com essas coberturas incríveis da televisão. E é nessa alegria que a gente encerra o final de Páscoa de hoje. Semana que vem tem mais programa para falar de mais detalhes de corridas, mais as corridas de 2024. A temporada continua a todo vapor e a gente continua acompanhando sempre aqui no nosso programa. Enquanto a próxima edição não chega, não esquece de seguir o Instagram, @naterrafinal. Está aí com uma série de posts sobre as categorias que estão acontecendo em 2024. Assim também, como também não esquece de seguir o pessoal do portal ETV na Speed, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Também não esquece de seguir o portal JW Links, que fala de vários esportes, inclusive automobilismo, e o canal Entusiasta sobre Rodas, do meu amigo Rodrigo Carelli, que
toda semana eu tô trazendo conteúdo sobre automobilismo histórico. Então se ligue e não perca. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu não está.